Graça e paz, amados. Bom dia. Vamos para mais um momento devocional. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, o texto diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. O apóstolo Paulo está dizendo. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O apóstolo Paulo fala para aquela igreja, para aqueles irmãos ali que são a noiva de Cristo, né? Que o único marido é Cristo e que ela não seja enganada com a astúcia, né, de perder a sua devoção sincera, a sua pureza de coração. Por quê? Porque pessoas maliciosas estavam se passando por apóstolos e corrompendo a igreja. E agora ele vai falar meio que como comparando, né, o tipo de ensino dessas pessoas com aquilo que ele tinha apresentado. Verso 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos, entre aspas. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, eu tenho conhecimento, eu tenho intimidade com o Senhor, eu tenho a revelação de Deus, é isso que ele está dizendo. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Verso 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram tudo aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos. Olha o que diz o verso 13. Porque tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Verso 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O apóstolo Paulo está advertindo essa igreja para abrir os olhos, porque assim como o próprio diabo, o próprio Satanás se disfarçou como anjo de luz e enganou muita gente, assim como a serpente enganou muita gente, essas pessoas que vêm em nome de Cristo, mas com más intenções, estão enganando muita gente. E há 2000 anos atrás era assim e hoje continua do mesmo jeito. Então, nós precisamos ter conhecimento e saber a quem nós damos ouvido para ouvir a respeito daquilo que é de Deus. Verso 16. Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta e lhes fere a face. Eita! Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso.
naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. E agora do verso 22 até o 29, apóstolo Paulo vai fazer a descrição ou vai falar a respeito do que ele viveu por amor a Cristo. E a pergunta é: o que você tem vivido por amor a Cristo? Então vamos ao texto 22. Apóstolo Paulo diz assim: esses falsos apóstolos são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. Eles são descendentes de Abraão? Eu também. Eles são servos de Cristo? Eles se dizem servos de Cristo? Olha o verso 23. Estou fora de mim para falar dessa forma. O apóstolo Paulo está falando de uma coisa assim, né? Olha, verso 23. Eu ainda mais. E aí ele vai fazer o relato. Olha só. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado, fui preso mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Tudo isso por causa do Evangelho. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos nos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas, de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então o apóstolo Paulo relata tudo que ele sofreu, tudo que ele passou por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, para que esse Evangelho chegasse até a mim e até você. E a pergunta é, será que nós estamos valorizando esse Evangelho? Será que nós estamos permitindo que esse Evangelho nos transforme? Sabe? O verso 28 ele diz assim: eu enfrento diariamente uma pressão interior, ou seja, algo dentro dele. A preocupação por todas as igrejas. Que tipo de preocupação? A preocupação se as igrejas estão andando na verdade, se estão ensinando a verdade, se estão vivendo a verdade. Que eu e você possamos viver a verdade e honrar todo o sacrifício que Paulo fez por nós, assim como Jesus fez e todos os outros apóstolos, para que nós pudéssemos ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe seu dia, abençoe a sua vida, em nome de Jesus.